Olá, eu sou José Vicente, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e quero dar boas-vindas a mais um episódio do nosso Conversa com o Reitor. Este é um espaço de diálogo franco, e também construtivo para a gente conversar sobre as mais diferentes manifestações educacionais, culturais, econômicas, políticas, enfim, este universo todo que está nos abraçando e que a gente tem sempre essa vontade de trazer, de debater e para fazer isso sempre com personalidades, com pessoas que sejam não só extremamente qualificadas, mas que sejam também pessoas curiosas, pessoas interessantes, para que com isso a gente possa ter sempre muita conversa para rolar. E hoje nós estamos tendo a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios a Bárbara Costa, uma mulher negra, periférica, mentora de liderança, professora de empreendedorismo, educadora social, palestrante e fundadora do projeto Gerações de Ideias, criada para potencializar a geração Z, com foco em autoliderança, escuta ativa e responsabilidade social. É isso, Bárbara? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E é muita coisa, né? Pois é. Como é que você acha tempo para fazer tanta coisa, Bárbara? Olha, a carreira administrativa ajudou bastante. Tenho 10 anos de carreira administrativa, aprendi a fazer gestão de tempo. Ah, então, que maravilha. Aí isso ajuda, colabora. Mas tem hora que surta, né? Não tem para onde correr. Que bom. Agora, você traz uma questão muito importante, não é? Que é essa necessidade de construir o universo para fazer essas gerações de ideias. O que é isso? Por que isso? Para que serve isso, Bárbara? Atualmente, a gente vê um conflito muito grande entre gerações. A verdade é essa, geração Z e as gerações anteriores. Sim. Baby Boomer, geração X, geração Y. E quando eu entro na sala de aula, eu percebo que a geração Z é uma geração com muitas ideias. Eles têm muito potencial, mas falta referência. Muitas vezes não tem a referência em casa, o colégio é um caos. Então, dentro desse cenário, muitas vezes eles não conseguem compreender e ser lapidado. Só que quando você para e escuta, você percebe que ali tem muita potência. Mas eles também têm assim, muita angústia, muita velocidade, muito desejo de antecipar o futuro e fazer com que as coisas aconteçam ali e agora? Sim, com certeza. Eu falo que é uma geração miojo, a geração instantânea. Por que miojo? É instantânea? Tá bom, 2 minutos. É tudo muito rápido. E eles querem conquistar o mundo, mas muito não. Rápido, muito sem rápido. Fazer a lição de casa. Exatamente. Eu falo que querem conquistar o mundo, mas não tem a responsabilidade de arrumar a cama. Então, começa por aí. Então, o que precisa falar com essa geração? Como a gente está muito falando sobre sociedade de desempenho, onde a gente pode tudo, onde a gente consegue tudo, a gente está num momento muito neoliberal, né? Então é preciso dar uma lapidada. Mas filtrar. Consegue mesmo, Bárbara? Porque a gente tem visto, e ouvido isso com muita frequência e tem participado de um debate com essa finalidade, sobretudo nas redes sociais, mas tem também uma compreensão de que são coisas de mundos distintos, O que se debate, o que se aborda, o que se constrói dentro das redes sociais é muito diferente daqui, da vida real, da vida normal. E a gente, no mais das vezes, e talvez em alguma medida até justifique essa pressa desse público, porque esse mundo artificial, sobretudo das redes, é um mundo que está em choque com esse mundo real, do dia a dia e da rotina das pessoas. Você enxerga também essa contradição, esse contraponto com muita intensidade? Com certeza. A gente fala hoje em dia de tecnologia. E as indústrias não conseguem fazer a agenda da tecnologia. Eles não conseguem fazer uma agenda anual porque não tem profissional, não tem suporte, a burocracia dentro do país é difícil. Então existe conflito, onde a gente está falando de tecnologia digital, geração digital, com uma mentalidade no corporativo de revolução industrial ainda. Muito. E aí que entra esse meu trabalho. Criar essa realidade expectativa. E eles compreender a questão da empregabilidade. Existe um degrau, existe um contexto ali, um cenário que você precisa primeiro começar. E aonde que começa? Começa nos empregos operacionais. Quando você não tem ainda
uma vivência, experiência, não acesso. Não tem como entrar para dentro da casa pelo telhado. Exatamente. Tem que entrar pela porta, né? Exatamente. Pois é. Agora, isso traz uma questão muito importante, porque, ao final de contas, né, com pressa ou sem pressa, tem esse caminho que é inexpugnável, ou seja, é indispensável que você o trilhe, que é o caminho da produção do conhecimento. Não é? Como é que a ansiedade desse público e desse jovem está recepcionando, está dando um tratamento adequado para essa situação sine qua? Ou seja, não tem como, né, fazer omelete sem fritar os ovos, né? Isso. Então, falar assim, a ansiedade hoje em dia não é só dessa geração, sim, por conta do digital, as telas. Hoje em dia a gente consome muito. O que acontece com a geração Z é que eles consomem de 8 a 12 horas. Então é muito tempo na rede social consumindo. Eu estava vendo uma pesquisa nesse final de semana que ela diz que, em média, o indivíduo hoje está consumindo quase 64% do seu tempo nas redes sociais. É muita coisa, né? É muita. É uma vida, né, ali? Pois é. Então, aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de trazer a minha realidade. Como que eu vim? Eu fui Aliás, como é que você vê? Você é uma dessas da geração que tem pressa ou você consegue conciliar as coisas, Bárbara? Olha, eu tenho pressa porque eu sou da geração Y, mas vim assim, desenvolvendo na geração Z. E eu fui uma melhor aprendiz. Tá. Eu comecei no corporativo com 15 anos, entrei numa multinacional. Então, eu saio de uma realidade, de uma bolha ali periférica, onde eu tenho poucos acessos, e entro numa multinacional. Quando eu entro nessa multinacional, eu encontro um outro universo. E um universo... E não é o das redes sociais, isso, né? E também é um universo que parece que tem muitas possibilidades. E a verdade ali que eu fazia parte de um programa, então eu estava segura e tinha segurança psicológica e todo o contexto porque eu fazia parte desse programa. Quando eu saio desse programa, oi, quem eu sou? Aonde estou? Sim. Quais portas vão abrir? E aí eu fui entendendo e, primeiro, dei muita cabeçada, né? Sim. Muitas... É porque você foi jovem, né? Como boa jovem, teve que dar as cabeçadas. Aí, né? E aí andei muito em círculos e depois fui compreendendo esse meu protagonismo e entendendo a minha experiência. Então, a partir desse momento que eu aceito as minhas amarras, as minhas lacunas, me reconheço, tenho autoconhecimento, entendo que eu sou uma boa comunicadora, percebo que eu tenho facilidade de aprender, observa minhas também lacunas e gaps, sim, como dificuldade. Eu tenho TDAH, eu tenho dislexia. Então, eu fui assumindo o meu protagonismo com todas as minhas vertentes. Agora, você trouxe uma dimensão importante dessa nossa conversa. Você está dizendo, você foi descobrindo, foi conseguindo acionar e acessar essas respostas que você não tinha, né? Dislexia, TDAH, né? Agora, isso não está disponível para qualquer pessoa e, sobretudo, para os jovens, para poder escarafunchar e achar esse tipo de coisa. De que maneira que esse trabalho seu ajuda a fazer com que esse jovem descubra, né, primeiro ele mesmo e depois o mundo que está à sua volta, e a partir dessa identificação de quais são as suas possibilidades e também as suas impossibilidades, ele conseguir construir esse caminho? Aí a minha vivência e expertise no RH, ferramentas com análise SWOT, plataformas do DISC. Então eu vou dando métodos para que eles comecem a se enxergar e construir essa trajetória e compreender quais habilidades e competências ele consegue para alcançar seu objetivo. O que acontece hoje? O mercado também, ele traz um viés muito pesado dentro da geração. Traz como que se a geração fosse incompetente. Tá. E pelo contrário, eles têm muito recurso, eles estão no momento de streaming, estão no momento de aplicativo, tudo é muito mais fácil. Sim. Eles têm uma informação geral muito ampla, muito exatamente. Profunda, né? Só que a resistência do mercado, muitas vezes, é por conta dessa expertise dele. Então, que lapida ele. Aí ele tem que ficar se enquadrando disso. E o que eu mostro? Isso não é um enquadramento eterno. Isso é um enquadramento para você chegar no seu objetivo. Então, hoje você está nesse posicionamento onde você está ganhando pouco, trabalhando muito, trabalhando 12 horas, chegando tarde em casa. Mas isso é um cenário. Como que você vai alcançar seu objetivo fazendo a sua escala? Agora, a família, os pais sempre foram, né, um suporte, né, muito importante para qualquer jovem que esteja
rumando, ingressando no mercado de trabalho, e também para ajudar ele permear por todos esses caminhos do ambiente corporativo. Mas você está colocando algumas questões que os pais, na sua média, têm pouca capacidade de ajudar o filho, porque tudo isso que você está dizendo, se nem os jovens, com toda essa plugação, conseguem produzir as respostas, os pais acho que terão dificuldades adicionais de poder, não é, colocar insumos importantes para direcionar a vida desse jovem. Como é que a gente trabalha com essa pseudo e possível limitação dos pais para ser aí bastante importantes no direcionamento dos filhos? Vou ser bem sincera, hoje os pais são os terrores dos professores. A gente busca assim, sabe que o pai vai na escola, a gente corre, porque hoje em dia é muito complicado. Eu fiz um artigo falando que as gerações antigas mataram tantas as pessoas que hoje não tem mais uma geração de responsabilidade. Como assim? Explica pra gente. Quando eu falo isso, é que assim, depois da Segunda Guerra, houve um contexto onde a gente foi lapidado muito. Então, teve a ditadura, a gente não podia sonhar, a gente tinha um contexto onde a mulher era oprimida dentro desse cenário. Então, foi muito... as outras gerações foi muito lapidada. Quando chega a geração Z, a gente parece que abre um leque de possibilidades. E aí, era uma sociedade de disciplina onde as fronteiras externas era o perigo. E hoje é uma sociedade de desempenho onde não existe fronteiras. Então a gente pode tudo. Mas o perigo continua. Isso, só que aí para as mulheres, para os países, sim, estamos com praticamente 3 guerras em andamento nesse momento, não é? E o feminicídio e a insegurança pública, enfim, as coisas não estão resolvidas. Sim, mas aí nesse contexto o que acontece? Esses pais, às vezes protegem, colocam numa bolha. Então, por conta desses acontecimentos externos, você pode tudo, mas até aqui, até onde eu posso visualizar, até onde eu consigo acompanhar. E aí acaba tirando esse contexto de responsabilidade. Agora, você falou de responsabilidade, tem uma coisa que a gente ouve e também acompanha com muita apreensão, que é justamente essa mudança para essa geração Z, que tem implicado, inclusive, no estendimento das coisas, das ações, dos comportamentos, né? Em regra, é uma geração que não quer sair de casa, por exemplo, né? O jovem da geração Z não quer sair de casa, não é? E mais do que isso, não quer sair de casa dentro de uma determinada idade, né? Tem muitos jovens aí de 30, 40 que não quer largar a barra da saia da mãe de jeito nenhum, né? E também quer trazer tudo para dentro de casa, né? Ele traz a namorada, traz o namorado, ele traz, enfim, toda a sua vida externa para dentro de casa. Não é? Como é que é possível destacar essa necessidade que é indispensável a responsabilidade do indivíduo e tem um caminho que o indivíduo precisa trilhar, né? Tem que sair da barra da saia das mães, né? Como é que isso tem sido tratado no seu trabalho de gerações de ideias? Eu faço exatamente assim. Se você quer viajar para a Bahia, você precisa descobrir se você vai de avião, se você vai de carro ou se você vai de ônibus. Então você precisa planejar. Então tem que ter esse planejamento. Ele tem que entender esse contexto. O brasileiro, ele é imediato, não é só a geração. A gente é muito imediatista. Tudo para ontem. Então, dentro dessa geração, a gente tem que trazer essa questão do planejamento, mas falar sobre isso, falar sobre propósito, falar sobre legado, falar sobre história, falar sobre reconhecimento. O reconhecimento é essencial. Você saber o reconhecimento da história dos seus pais, de onde que eles vieram, dos seus avós, saber a história do Brasil com outras, com outras vertentes, sem a colonização, saber os heróis negros da história. Então, como que você vai tendo essas vertentes? Estudando, acessando. Bárbara, eu até te interrompi porque você me falou uma coisa muito importante. Você fez aí também um recorte de identificação de território, né? Que você falou jovens negros, mulheres negras, o jovem periférico, etc. e tal. E tudo isso daí tem uma série de conjuminações, e uma delas é justamente isso. Olha, essas questões que a gente está falando são questões que diz respeito a todos os jovens com bastante certeza, mas parece que ela tem mais intensidade dependendo da classe que esse jovem participa. Sim. Então, seguramente, todas essas questões
do ponto de vista até de poder ser reivindicada, ser praticada, ela diz respeito a quem tem condições de exercer, né, essa sua ideia, essa sua percepção, essa sua convicção. Porque o jovem periférico, ainda que ele seja da geração Z, ele está encapsulado por uma circunstância do território e das limitações de toda a natureza, que nem sempre ele pode nem fazer as reivindicações. Isso acontece? Isso se apresenta no seu trabalho, nas suas análises? Eu uso digital influencer. Tá. O acesso dele é isso. O acesso dele, às vezes, é o Mano Brown. O acesso dele é a música. O acesso dele é a cultura. Sim. Eu não posso chegar e colocando minhas ideias e fórmulas. Primeiramente, escutar. Por isso que é uma escutativa. Tá. Eu observo uma sala, entendo a dinâmica dessa sala, configuro essa sala conforme o gosto... Ou reconfiguro? Não, primeiro reconfiguro, né? Sim. Mas primeiro eu chego escutando os gostos deles. Hoje em dia, vamos falar do MC Posse. O MC Posse, ele é a realidade desse jovem. É o que ele se identifica. Não é eu que gosto ou deixo de gostar, até porque quando eu fui jovem eu gostava de Pânico na TV. E quando antigamente, quando se fala de legião urbana, ele era visto como coisa ruim pelos nossos pais, né? Então sempre tem esse contexto. Então quando eu falo de MC Posse, eu não falo como exemplo e nem como digital influencer. Eu falo dentro do contexto. Ele canta isso dentro desse universo. Dentro desse universo ele é aceitado. A partir do momento que ele fura a bolha, ele precisa estar dentro da legislação. E a legislação é essa. A gente está no país... Essa que o sistema coloca. Exatamente. Então, é nesses passos, devagar... Mas isso daí não entra em contradição com esse discurso e esse debate de que a liberdade de expressão, ela é soberana? Entramos em direitos e deveres. É esse contexto. Eu sempre mostro isso. Isso é ética e moral. Aí depende o caminho que esse jovem vai escolher. Mas dentro disso eu trago pelo menos um pensamento crítico para ele entender que não é uma perseguição. É dentro de uma legislação. Lógico que houve ali um excesso de força, de violência, de todo o contexto de camadas que a gente pode discutir, mas ali eu preciso trazer esse jovem para ele conseguir ter um pensamento crítico, que é o que falta nesse jovem de vulnerabilidade, porque eles têm garra, eles têm vontade, eles têm hoje fórmulas de se desenvolver, mas como que eu faço isso para ele desenvolver? Mas, no caso que você está citando, MC Posse, e se esse jovem estiver assim tão tomado por esse dom, por esse talento, por essa inventividade e quiser expressá-la, inclusive da forma como ele lê e vê o mundo. Isso daí precisa ser limitado, então, por circunstâncias como essa que você está dizendo? Não seria limitado, mas ele tem que entender aonde que ele quer chegar. Vamos falar de Emicida. O Emicida, ele vem com um discurso primeiro muito violento, agressivo, e depois ele vai poldando. E aí vai começando a ficar romântico, vai mais para esse lado. Então, mas não tirou aí, no caso que você está citando, não tirou essa verdade, não tirou essa originalidade, essa autenticidade do que era o Emicida, pelo menos nos seus primórdios? Eu acredito que não. Eu acho que é amadurecimento também. E também entra muito na sua verdade. O Racionais não quis. Então, quando o Racionais não quis se limitar, ele não participava do quê? Das mídias. Ele não estava nas mídias. Ele estava no centro. O Racionais também sempre teve uma linguagem muito potente, muito dura, não é? Muito questionadora, e não passou por esses episódios tão claros como o MC Pose do Rodo. A que você remete isso? É digital, a tela. O Mano Brown sofreu tanto, o grupo sofreu tanto quanto o Planet Hemp também sofreu toda essa pressão, só que não tinha rede social. A mídia mostrava o que dava para mostrar do jeito que era, que eles comunicavam. Hoje, a rede social, a gente coloca ali a nossa fala, a gente tem um local de fala. E eu falo muito isso para o jovem: entenda o poder da rede social, não é sobre visibilizar, não é sobre alcançar só números, é sobre o poder de estar ali como uma pessoa com poder de voz. Você tem um poder de voz. E como que você usa isso? Deveria ter uma responsabilidade por esse poder que você está empunhado. Exatamente. O que é bunny? O que é bunny? Eu vi aqui, né, o termo bunny, o que ele retrata, o que ele define, ao final de contas? Atualmente a gente está no momento bunny que... Momento bunny. Isso, que é um mundo frágil, não linear, ansioso e incompreensível. E aí eu vou falar algumas características desse mundo.
o Trump solta um Twitter e aí, de repente, começa um contexto de várias taxas, a gente começa a ficar preocupado. Antigamente tinha um canal oficial para soltar isso, e hoje a gente tem uma rede. Então, isso causa o quê? Fragilidade, muito fácil, ansiedade. E aí também é muito compreensível, porque você não sabe se aquele Twitter é oficial ou se é só uma ameaça, só um barulho. Então, a gente está muito nesse contexto, assim, de tipo, as coisas acontecem muito rápido. Antigamente se demorava muito tempo para a tecnologia avançar, ter mudança. Hoje em dia, seu celular você compra hoje, daqui a 6 meses ele já não é tão atualizado. Então, as coisas estão muito rápido, imediatamente, assim. E a velocidade, a instabilidade, a insegurança das pessoas construiu esse universo bunny, é isso? Exatamente. E aí esse é o universo que a gente precisa compreender. Quando a gente é líder dentro de uma sociedade, como professor, como líder de uma corporação, a gente tem que entender mais do que só o universo dentro. A gente tem que entender o universo fora. Então, quando a gente está lidando ali com pessoas, a gente está lidando com isso, com ansiedade, com pessoas frágeis, mais frágeis por conta desse acesso à tela, muita informação. Então, a gente tem que estar ponderando isso e pensar. A ansiedade do jovem negro, da mulher negra, é diferente da ansiedade da mulher e dos jovens não negros, sobretudo esses que estão em camadas econômicas sociais distintas? Ou é um só? Ele não tem cor, não tem raça, ele pega todo mundo, pega geral? Eu acho que pega geral, mas eu acho que no contexto da mulher e do homem negro, eu acho que o financeiro e o acesso é diferente. Porque quando a gente pensa em acessar lugares, a gente primeiro... Eu sou mulher... Primeiro, né? Eu falo sempre que eu sou Bárbara Costa, mulher negra. Então, eu sou um ser humano, depois eu sou mulher e depois eu sou negra. Eu já tô nas 3 camadas de exclusão ali. Imagina. Então, para acessar é muito mais difícil. Então, assim, eu acho que esse acesso. E o financeiro pesa porque normalmente é a salvação da família, né? Aquele que vai conseguir atravessar essa ponte, subir a estrada, é o que vai, tipo, ser o exemplo da família, é o que entra primeiro na universidade, o que viaja pela primeira vez pro exterior. É sempre isso. Então, acho que sempre esse peso de ser o primeiro, de estar o primeiro no acesso. E sem contar que, com bastante certeza, acessar, seja esse conhecimento especializado, qualificado, seja até as ferramentas de manutenção ou até de um possível tratamento frente a essas manifestações mais extremas desse bunny, custa, não é? E seguramente esse público também teria dificuldade muito maior do que aqueles que não têm essa limitação financeira. Exatamente, é o que acontece. Como eu falei, o que falta muito para as pessoas ali abaixo da linha de vulnerabilidade é repertório. Não é garra, porque se você pegar um ônibus 5h30 da manhã, tá lotado. São todos heróis, heroínas. Exatamente. Sim. Não é falta de vontade, mas muitas vezes é essa falta de repertório. Aonde que eu acesso? O que eu faço? O algoritmo, às vezes, não é a favor dele. O algoritmo vai trazer só coisas que não vai entregar valor, agregar valor de entrega. Puxa vida. Olha, o que não faltam são desafios, não é? Para entender e, da mesma maneira, para reorganizar, não é? Esse sistema e esse momento em que o bunny é um elemento que passa a fazer parte, né, da paisagem do universo dos jovens, das pessoas, né, das corporações, da sociedade, e saber sobre isso, conhecer sobre isso e se qualificar para interagir com isso, agora também, pelo que você está dizendo, se transformou numa necessidade. É isso? Exatamente. É preciso ter uma compreensão de onde estamos, né? Eu falo muito isso para os alunos. O que a gente busca? A gente busca sempre a anestesia do nosso cenário. Sim. Então, a gente o jovem, às vezes, está em busca do final de semana do copão de 10. Porque é o quê? A anestesia dele. Copão de 10. O copão de energético de 10. Ele está em busca disso. Anestesia imediata. Aquilo que eles buscam. O objetivo dele é isso. Tá, mas parou, vamos pegar a sua existência e entender a sua responsabilidade.
Você pode tomar um copão de 30. De 30. Você pode acessar um copão. Continua. Isso, um copão de mais caro. Mas entende o seu cenário. Porque você acha que você está indo pro baile no sábado, que o baile é de graça, mas você gastou uma camiseta, você comprou um copão de 10, você fortaleceu um amigo, você fez isso. Então você não gastou. Não é que foi de graça. Então, como que você está investindo o seu tempo, a sua fórmula? E eu falo assim muito. Tá, vamos falar sobre planejamento de dezembro. Eu não quero planejamento de 5 anos. O que você quer para dezembro? Aonde você quer viajar? O que você quer fazer? Aonde você vai estar? Então vamos começar por ali, trazer esse contexto de consciência. Porque pensar só no final de semana e gastar o seu salário naquilo, muitas vezes não vai te trazer um benefício. Então, eu falo muito sobre exclusividade. Seja exclusivo, não esteja em todos os lugares. Você precisa ter exclusividade como ser humano e trazer essa consciência de responsabilidade. Responsabilidade do ser eu, do líder de si, sabe? Eu uso o pipeline de liderança, que são 4 pilares: líder de si, líder dos outros, líder dos líderes e líder de negócio. O primeiro passo é ser líder de si. Como que eu tô sendo líder de si? Sim. Esse jovem ele precisa compreender isso. Porque aí ele pode depois acessar mais do que um copão. Eu falo muito assim, você gosta de Brahma porque você não toma Heineken. Porque quando você provar algo melhor, você vai gostar de algo melhor. Mas como que você vai acessar algo melhor? Quando você criar essa responsabilidade da escala, da empregabilidade, compreender como que fortalece uma carreira, como que é passo a passo. E assim você vai se desenvolvendo como ser humano, como homem, como pessoa, como esposo e chegando no seu ápice. Tem que ter um plano, não é? E tem que ter uma determinação para cumprir todas as dimensões desse plano, e não existe nem possibilidade de antecipar futuro, né? Pura e simplesmente, e esse futuro, ainda que seja antecipado, não é grátis. Não existe almoço grátis, é isso? É. E eu falo que mais que determinação, você precisa ter consciência. Porque a determinação, às vezes, você não vai estar muito afim. E é normal, tem dia que você não quer produzir. Eu acho que a questão é mais a consciência. A consciência, hoje eu posso curtir esse baile, sim, mas isso tem um prazo de validade. Isso não vai ser todo final de semana, isso não vai ser tudo agora. E é essa questão, assim, ele ter a vivência e a experiência e compreender também que... E ser jovem. E ser jovem. Ele não pode esquecer de ser jovem, tá tudo bem, assim. Tudo bem. Meter o louco, não dá nada. Pode meter seu louco, pode viver sua vida, curtir os seus MCs aí que... Nunca foi tão difícil ser jovem, né? Porque tem aqui um conjunto de obrigações e condições que, né, sem prestar atenção, sem considerá-las, talvez a juventude fique aí prejudicada. Mas, de toda maneira, Bárbara, eu quero dizer da alegria de poder tê-la conosco aqui no nosso programa, dizer que sim, é muito importante tudo isso que você está aqui nos chamando a atenção, tudo isso que você está ponderando, que você está trazendo como informação, e aproveitar para cumprimentar você, não é? Seja pela sua trajetória acadêmica, seja pela sua trajetória profissional, e seja por estar tendo e ter essa consciência de que tem um trabalho para ser feito, né, com essa juventude, com esse público, com esse tema, e você está fazendo e fazendo com muita qualidade. Então, queria agradecer demais a sua presença, né, e dizer da nossa alegria de recebê-la aqui hoje e deixar o convite para que você possa voltar outras vezes. Eu agradeço muito, muito prazer em poder estar aqui. Você é uma lenda viva, é uma inspiração, assim, eu acho muito massa a sua trajetória, a sua história. Então, muito obrigada pelo convite e espero poder voltar outras vezes. Com certeza, nós vamos convocá-la, não é? E quero lembrar a todos vocês também que o nosso vestibular, né, o processo seletivo da nossa queridíssima Zumbi dos Palmares está em pleno andamento. Está bombando, e você pode juntar-se a nós, pode vir para uma instituição que fortalece e que valoriza a sua trajetória, o seu pertencimento, a sua identidade. Você pode vir participar de uma mudança de história profunda, intensa, e ainda acessar o melhor conhecimento com professores, mestres, doutores, por um preço justo, e concorrer a uma vaga nos melhores postos das melhores empresas parceiras da nossa instituição. Vem para Zumbi você também, que nós estamos esperando por você. Abraço a todos, até o nosso próximo programa, não é? Conversa com o Reitor. Tchau.